Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 90. Título: Outros Jesus em vez de outros Paulo de Tarso. Este capítulo, por ser um bocadinho extenso, vou dizê-lo em duas partes. Parte 1. Como seria hoje a Europa e o resto do mundo se, em vez de termos sido evangelizados pelo Evangelho de Paulo de Tarso, São Paulo, cujos 2000 anos de nascimento se completam e comemoram este ano 2008 na Igreja Católica, tivéssemos sido evangelizados pelo Evangelho de Jesus segundo São Marcos, sem dúvida o mais antigo dos 4 evangelhos canónicos e que, segundo defendo no meu livro O Outro Evangelho segundo Jesus Cristo, edição Campo das Letras, terá sido escrito por volta do ano 42-44 da presente era comum, portanto, ainda antes da primeira carta de São Paulo, datada do ano 50. Não sei, ninguém sabe como seríamos. Sei que não seríamos como somos hoje. 2. Seríamos indubitavelmente muito mais humanos, muito menos violentos, muito menos verdugos, muito menos religiosos, muito menos moralistas, muito mais mulheres e homens ao jeito de Jesus, o de Nazaré, provavelmente uma Europa e um mundo já sem império, sem templo e, sobretudo, sem este estúpido culto idolátrico ao Senhor Deus Dinheiro que nos devora a alma e queima o corpo até o cadáver. A identidade arranca, devora a alma e queima, arranca de nós o coração e os afetos, a ternura e a paz, e faz de nós compulsivos fabricadores de pobreza e de pobres em massa. Seríamos indubitavelmente menos religiosos, menos pagãos e até menos cristãos e mais, muito mais jesuânicos, e quase de certeza desconheceríamos as atuais economias supercapitalistas do mercado global e, em alternativa, praticaríamos economias de partilha dos pães e dos peixes numa mesa comum que jamais deixaria excluído dela nenhum dos múltiplos povos que somos em outras tantas culturas. 3. Ninguém nos diz, nem sequer os biblistas mais ousados, nem a generalidade dos teólogos, inclusive os da libertação. Todos, ao longo dos séculos, têm integrado e continuam hoje a integrar a tese eclesiástica católica da cristandade ocidental, dentro da qual fomos concebidos e nascidos, uma tese muito bem tecida e difundida pelo Império Romano e pelo Papado que lhe sucedeu e que tem dominado por completo as mentes e os corações dos povos da Europa e, por ela, os povos do resto do mundo, até onde chegou a influência da cristandade ocidental, nomeadamente o continente africano e o continente americano do norte e do sul, e mais recentemente, ainda que bastante menos, também o continente asiático. E, no entanto, o próprio autor do Evangelho de São Lucas, nos 2 volumes que o fazem, sobretudo no segundo volume, mais conhecido por livro dos Atos dos Apóstolos, fartou-se de nos alertar para esse facto. 4. Porém, ironia das ironias, é precisamente com base neste livro dos Atos que acabamos aqui no Ocidente mais evangelizados por São Paulo do que por São Marcos, só porque até hoje nunca chegamos a entender o seu autor nem o seu alerta. Desconhecemos sempre um pormenor do autor que faz toda a diferença e que é este. Quando o livro dos Atos dá muito espaço nas suas páginas a um determinado protagonista, é sinal de que ele levou muito mais tempo a converter-se ao Evangelho de Deus vivo, que é Jesus o de Nazaré. Não é como temos interpretado até hoje e sempre sinal de que esse protagonista é muito importante e determinante. Muito pelo contrário. Ora, o livro dos Atos, a partir do capítulo 13 até ao fim, num total de 28 capítulos, fala-nos quase só de Paulo e das suas viagens missionárias apostólicas, mas fala com pormenores literários e teológicos que revelam quanto Paulo resistiu ao Espírito Santo de Jesus e não, como erradamente temos pensado e ensinado, quanto Paulo cooperou com o Espírito Santo de Jesus. 5. Paulo, fariseu de formação e perito em Bíblia hebraica, defensor de um messianismo judaico que fazia do povo judeu o povo eleito entre os demais povos, teve como seu contemporâneo Simão Pedro e todos os do grupo dos 12 muita dificuldade em aderir a Jesus o de Nazaré e ao seu projeto, feito não tanto de doutrina ortodoxa, mas sobretudo de práticas políticas e económicas maiúticas,
a favor de todos os povos, já que todos, qualquer que seja a sua etnia, são o povo de Deus, em total igualdade, povo eleito ou povo amado de Deus. Nas suas viagens apostólicas, todo o afã de Paulo era para convencer os judeus a aceitarem o seu tipo de Messias ou Cristo, muito mais do que a anunciar o Evangelho de Deus vivo, Jesus, o de Jesus, oficialmente rejeitado pelo Templo de Jerusalém e pelo Império de Roma. As duas entidades oficiais, que juntamente com o Sinédrio, que congregava os anciãos ou os homens da riqueza, o condenaram à morte e o crucificaram como o maldito dos malditos para todo o sempre. 6. Nunca estas entidades do poder, do religioso e do dinheiro poderiam aceitar o Messias, que as não reconhecia a elas, antes as denunciava como intrinsecamente perversas, assassinas e mentirosas, geradoras de mentira, opressão, exclusão, e tudo sob a cobertura do santo nome de Deus. E não só, ainda se atrevia a dizer ao povo que Deus vivo do que gostava era não de religião, de poder e de dinheiro, mas de práticas políticas e económicas maiúticas, as únicas que verdadeiramente ajudam as pessoas e os povos, todas as pessoas e todos os povos, a crescerem em idade, em estatura, em sabedoria e em graça, tal e qual como podemos ver paradigmaticamente no próprio Jesus, o Filho muito amado de Deus vivo, em quem todas as pessoas e todos os povos haveremos de nos tornar também. 7. Se lermos com atenção o livro dos Atos dos Apóstolos, veremos como Paulo, iniciado na fé de Jesus pela pequena comunidade cristã de Ananias em Damasco, foi depois evangelizado por João Marcos e Barnabé, homens cheios de Espírito Santo e de fé, na comunidade de Antioquia. Mas, entretanto, no seu enraizado e fanatizado farisaísmo, não descansou, enquanto se não desembaraçou de um e de outro. Barnabé e João Marcos ainda começaram por o acompanhar nas suas primeiras viagens apostólicas, mas depressa perceberam que Paulo assumia todo o protagonismo na missão, não queria saber deles para nada e fazia tudo ao contrário do que o Espírito de Jesus queria que fosse feito. Ora, João Marcos, por essa altura, era já o rosto e a presença, o arauto e a garantia canónica do Evangelho de Jesus, o homem do Espírito Santo, hoje conhecido por Evangelho segundo São Marcos, e por isso aquele a quem Paulo mais deveria escutar e seguir se quisesse ser fiel ao Espírito Santo de Jesus e ao seu tipo de Messias, sem poder, sem templo e sem riqueza, dinheiro, aberto a todos os povos, a começar pelos últimos, pelos mais oprimidos, empobrecidos e excluídos, rumo à libertação de todos. 8. Quando Marcos percebeu que Paulo pretendia ir por outra via mais judaizante e mais conforme às concepções messiânicas dos grandes de Jerusalém, os mesmos que mataram Jesus e o rejeitaram liminarmente, deixou de o acompanhar e prosseguiu o seu trabalho independente de Paulo. O livro dos Atos relata muitas das peripécias pelas quais Paulo teve de passar em consequência da sua resistência ao Espírito. E só quando finalmente Paulo chega a Roma e reconhece com humildade que tinha andado a trabalhar incansavelmente, mas sempre à revelia do Espírito, é que aceita Jesus e lhe dá a sua plena e incondicional adesão. Só então abandona a sua concepção judaizante de Messias e converte-se a Jesus o de Nazaré e passa daí em diante a realizar a missão para que havia sido chamado, que era evangelizar os pobres, entenda-se na altura os pagãos, os não-judeus, tidos por estes então como impuros, semelhantes aos porcos. E é isso que Paulo passa a fazer. 9. Porém, nesse mesmo momento, termina o livro dos Atos e termina também esta parte 1 deste capítulo que estou a dizer para vocês. Até já.